Oi, ouvinte do Literatura Oral. Seja bem-vindo. Eu sou a Sabrina e por aqui temos leitura comentada, sugestões literárias, leitura crítica. No último episódio, terminei os comentários de Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Hoje eu falo da primeira romancista negra do Brasil e da América Latina, Maria Firmina dos Reis, e do seu romance anti-escravista, Úrsula. Eu estou gravando este episódio em 13 de julho de 2025, e no último dia 10, a escritora Ana Maria Gonçalves foi eleita a primeira mulher negra para integrar a Academia Brasileira de Letras. Um marco por ela ser a primeira negra na ABL, e eu não podia deixar de comentar num episódio que trata de Maria Firmina dos Reis, a primeira mulher afro-brasileira a publicar um romance no Brasil. Parabéns para Ana Maria Gonçalves, que é autora do celebrado romance Um Defeito de Cor, publicado em 2006. A Ana Maria na ABL é uma ocupação de espaço justa, merecida, e eu penso que leva consigo, por consequência, outros nomes de outras mulheres pretas, como Carolina Maria de Jesus e como a pioneira e corajosa Maria Firmina dos Reis. Antes de começar nosso episódio, lembra de te inscrever no canal, se ainda não for inscrito, deixar um like, compartilhar o episódio, comentar todas as ações possíveis para que este conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Maria Firmina nasceu em São Luís, no Maranhão, em 1822 e faleceu aos 95 anos em Guimarães, outra cidade do Maranhão, em 1917. Maria Firmina nasceu junto com a independência do Brasil, em 1822 e começo do período imperial. Foi a primeira professora do município de Guimarães, professora concursada. Uma mulher preta, sem o nome do pai no registro de nascimento, como são até hoje tantas crianças. Morreu cega e pobre. Por incrível que pareça, no registro de óbito de Maria Firmina consta o nome do pai, e era um homem de posses, que foi sócio do antigo proprietário da mãe de Maria Firmina, Leonor Filipa, uma mulher preta que foi escravizada. Já adivinharam a história todinha, né? Esse sócio pode ter abusado da escravizada do amigo, como era comum mulheres pretas serem vítimas dos patrões brancos, ou se envolveram consensualmente, mas quando nasceu a bebê, a Maria Firmina, o pai não registrou. E o registro de batismo de Maria Firmina tem o nome dos padrinhos, um capitão de milícias e a esposa. Milícias que naquele tempo não tinha a denominação criminosa de polícia paralela que tem hoje. Milícia, antigamente, era uma organização militar oficial em treinamento. Maria Firmina prestou concurso e conseguiu trabalhar como professora de primeiras letras, de 1847 a 1881. Essa data, 1881, quando já fazia mais de 30 anos que Maria Firmina era professora, Machado de Assis publica o romance que seria o marco do realismo no Brasil, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Já com 34 anos de magistério, quando tinha 54 anos, Maria Firmina fundou um barracão numa propriedade que era um engenho. Ela organizou esse barracão com aulas gratuitas para quem não podia pagar, na localidade de Massaricó. Como ficava afastada de Guimarães, onde ela morava, Maria Firmina ia para o barracão de carro de boi. Eram aulas mistas, menino e menina juntos, aprendendo os mesmos conteúdos. Isso era final do século XIX e aula mista era algo inovador e ousado. O barracão de Maria Firmina teria sido, na real, a primeira escola mista do Brasil. Então vejam como Maria Firmina foi pioneira, e ela fez mais do que misturar meninos e meninas estudando as mesmas matérias. Ela misturou classes sociais e colocou lado a lado, na mesma sala de aula, filho de senhor de engenho e filho de lavrador. Isso nos diz da personalidade de Maria Firmina, decidida, mesmo perto de se aposentar, enfrentando o trajeto em carro de boi para educar gratuitamente crianças de um lugar afastado e colocando meninas junto na sala de aula.
Essa atitude de Maria Firmina me lembra Nísia Floresta, que foi uma das primeiras feministas do Brasil. Nasceu em 1810, no Rio Grande do Norte, e a ação de Nísia Floresta em prol do feminismo foi fundar escolas para meninas, em que as meninas tivessem disciplinas além do que era estudado normalmente, que era só prendas domésticas. Nas escolas de Nísia Floresta, as meninas tinham aulas de gramática, língua estrangeira, história, geografia, para que tivessem oportunidade de ter uma carreira depois. Naquela época, essas matérias eram dadas só nos colégios de meninos, e as gurias ficavam aprendendo a bordar, tocar piano, enfim. Quando Maria Firmina estava começando o projeto de alfabetização voluntária dela, no Maranhão, Nísia Floresta já morava na França e tinha dado um giro de 180 graus nas opiniões. Nessa época, Nísia passou a considerar que o objetivo principal da vida da mulher é a maternidade, contrariando a si própria quando jovem, que dizia que mulher tem que ter carreira e ser valorizada pelo intelecto. Tem episódio sobre Nísia Floresta no LO, é o 41. Eu não sei o que acontece com essas mulheres que têm lucidez até um certo momento da vida e aí viram a casaca e passam a defender o contrário. Foi quase assim que aconteceu também com a escritora Raquel de Queiroz, que participou do Partido Comunista e depois foi entusiasta do golpe militar de 1964, defendendo a ditadura mesmo depois do fim. Na década de 1980, quando mesmo os defensores da ditadura já estavam com vergonha de assumir. Mas vamos voltar para Maria Firmina, que essa não nos decepciona. A imprensa brasileira começou em 1808, com a chegada da família real portuguesa. Mas é em 1830 que acontece uma modernização da imprensa e começam a surgir mais jornais, alguns com temas políticos e sociais, com mulheres escrevendo. Como foi o caso, lembrei também da Josefina Álvares Azevedo, que também tem episódio no LO, é o 56. Josefina nasceu em 1851 e em 1878 fundou o jornal A Família, em São Paulo. Ela era a proprietária do jornal, além de escrever. Josefina tinha como foco o sufrágio universal, o voto feminino. Vocês viram que eu faço os episódios e vou carregando essa mulherada e lembrando vocês os episódios para sempre, né? É que muitas delas foram ficando esquecidas, anos sem ninguém lembrar o nome dessas pioneiras do feminismo, da educação para mulheres, do voto. Então, quando combina com o tema do episódio, eu volto nelas. Vejam que a Josefina e a Maria Firmina foram contemporâneas. A Nísia foi um pouco anterior a elas. Tá, mas eu falei no fortalecimento da imprensa nacional para dizer que Maria Firmina dos Reis colaborou com esse setor. Além de ter participado de antologias, foi poeta, musicista e compositora. Uma das publicações de Maria Firmina foi um hino da abolição dos escravos. Úrsula foi publicado em 1859. Foi produzido pela Tipografia do Progresso de São Luís. Maria Firmina dos Reis é a primeira escritora brasileira, a primeira a publicar um romance. E um romance publicado como livro mesmo, e não em fascículos nos jornais, como era comum sair na época. Úrsula é o primeiro livro publicado por uma mulher no Brasil e não é qualquer mulher, é uma mulher afro-brasileira. Olhem o passo gigante que ela deu. E ela escolhe falar da dor da sua gente. E Úrsula é também o primeiro romance de caráter abolicionista, com ideias anti-escravistas. Maria Firmina não assina, não coloca o nome dela em Úrsula, coloca apenas uma maranhense. Anos depois, em 1887, ela publica um conto na Revista Maranhense, o conto A Escrava, em que ela se posiciona definitivamente como abolicionista. E a partir de 1860, então um ano depois de publicar Úrsula, Maria Firmina lança em jornais, a partir daí, outras obras literárias, poemas, contos, e aí então assinando as iniciais MFR. Outros títulos de Maria Firmina são Gupeva, um romance ou uma coleção de contos de temática indígena, pode ser lido tanto como contos como capítulos do romance.
que foi publicado daí em jornal em 1861, e Cantos à Beira-Mar, que é uma coletânea de poesias e foi publicado em 1871. E como é que estava o Brasil em 1859, quando Maria Firmina dos Reis lançava Úrsula? Era o auge do segundo reinado, com Dom Pedro II. O país começava a ter ferrovias e telégrafos. Telégrafo era um sistema de comunicação que usava código Morse e foi muito usado no século XIX. As exportações brasileiras estavam crescendo, principalmente de produtos agrícolas, se destacando o café, e o setor agrícola explorava a mão de obra escrava. O tráfico de escravos tinha sido teoricamente proibido em 1850, mas a escravidão existia. Muita desigualdade social, que já existia e já era um problemaço do país. A maioria da população brasileira vivia em áreas rurais, as cidades ainda tinham população minoritária. E esse foi o período da história brasileira em que tivemos parlamentarismo como sistema político, com alternância dos partidos conservador e liberal no governo. Estava começando a campanha para a vinda de imigrantes europeus para o Brasil, incentivada pelo governo. E falando em publicações, 1859 foi o ano que Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, obra revolucionária no campo da ciência. Um marco na ciência e que impactou o mundo. Darwin mostra nesse livro que as espécies evoluem, e se evoluem, era possível questionar o discurso religioso, principalmente católico, de que as espécies foram criadas por um Deus e jogadas aqui na Terra. Se as espécies evoluem, o tempo e o meio influenciam em como os seres são, e isso na época foi um baita impacto no pensamento consolidado. Porque, entre outras coisas, era possível questionar a invenção de que havia espécies inferiores que teriam nascido para serem escravizadas. E aí o mundo tendia a mudar e não era pouco. E Darwin disse ainda que as espécies não apenas evoluem, como se adaptam, sobrevivem não os mais fortes, mas os mais adaptados. E isso também deu uma bagunçada boa nas verdades consolidadas. E na literatura? Em 1859, Machado de Assis já escrevia em jornais e estava se firmando como escritor de crônicas. No mesmo ano, Charles Dickens publicou o romance Um Conto de Duas Cidades, que apesar de ter conto no título, é um romance calhamaço, grandão. É um romance histórico da fase final de Dickens. Úrsula é o primeiro romance de uma mulher negra latino-americana e, na Inglaterra, no mesmo ano, estava sendo publicado o que foi considerado o primeiro conto de autora afro-americana, Frances Harper, numa revista inglesa. O conto foi The Two Offers, na revista Anglo-Africana. Frances Harper, que era uma mulher preta, abolicionista, sufragista, poeta, ficcionista, professora, assim como Maria Firmina, nascida em Baltimore, nos Estados Unidos, em 1825, portanto, só 3 anos depois de Maria Firmina. Eram contemporâneas e bem em sintonia. O romance Úrsula ficou esquecido por cerca de um século, e Maria Firmina foi pouco conhecida do público nacional, mesmo na sua época. A sua condição de primeira romancista brasileira não recebeu a honraria que merecia, nem por parte de outros escritores, nem da imprensa. Isso quem conclui é o escritor paraibano Horácio de Almeida, que comprou no Rio de Janeiro umas brochuras antigas para sua biblioteca na década de 1960 e se deparou com um exemplar de Úrsula impresso pela Tipografia do Progresso, portanto da primeira edição, no meio das brochuras antigas que ele adquiriu, por acaso. 2 fatores podem ter sido determinantes para o esquecimento de Maria Firmina e de seu romance Úrsula. O primeiro, vocês que acompanham o LO já devem imaginar, porque eu falo disso aqui várias vezes. Aconteceu com Júlia Lopes de Almeida, que era branca e de família de escritores. Então, imagina com Maria Firmina, que escreveu muito antes e era preta. E é o fator ser mulher.
ser uma escritora mulher colaborava para cair no esquecimento ou para não receber o crédito adequado pela sua obra. E o segundo fator, que não ajudou em nada, foi que eu comentei antes que Maria Firmina não assinou seu romance. Usou o pseudônimo Uma Maranhense. Lascou. Teria sido Horácio de Almeida, já no século XX, esse que adquiriu as brochuras, que pesquisou para descobrir a identidade dessa maranhense e chegou no nome da professora e multitalentosa Maria Firmina dos Reis. Mas há controvérsia se essa descoberta foi dele. O importante é que chegaram no nome de Maria Firmina como autora de Úrsula. Essas informações sobre Horácio de Almeida ter encontrado o livro eu trago da edição online do cadernosdomundointeiro.com.br, edição de 2018. A obra de Maria Firmina dos Reis está em domínio público e esse arquivo que eu acessei online é uma iniciativa editorial do Recurso Educacional Aberta, REA, com atualização ortográfica de Eduardo Rodrigues Viana, que vocês podem imaginar como a língua portuguesa era diferente lá nos idos de 1859, quando Maria Firmina publicou. Então ele fez a revisão ortográfica para o português dos nossos dias nesse arquivo disponível online. Hoje a gente tem biografias de Maria Firmina. O acadêmico maranhense Nascimento Moraes Filho escreveu a primeira biografia da autora com o título Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida, em 1975, pela imprensa do governo do Maranhão. Úrsula está inserido na estética do romantismo, mas sem exagerar no nacionalismo da primeira fase do romantismo. E pode ser considerado um livro cristão. E essa foi uma sacada inteligente de Maria Firmina. Primeiro, é um livro cristão porque ela devia ser devota, devia ser uma mulher cristã. Mas ela entendeu que dar a nuance cristã ao seu romance escancara a denúncia anti-escravista, porque a escravidão contraria os princípios cristãos. Então, carregar nas tintas da mensagem de Cristo no romance ajuda Maria Firmina a denunciar a escravidão como algo antinatural, como não humano, como contrário ao ensinamento de Cristo. E, sendo o Brasil católico, tendo herdado de Portugal a religiosidade, não teria condição desse país seguir escravizando seres humanos. Essa é a ideia. É uma hipocrisia que a sociedade brasileira se diga seguidora de Cristo e permita a escravidão. É isso que ela está dizendo subliminarmente no livro. Bom, a estética do romantismo iniciou na literatura brasileira oficialmente com a publicação de, vocês lembram? Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, de 1836, mais de 20 anos antes da publicação de Úrsula. Eu disse, vocês lembram do colégio, né? Claro que a gente não estava lá para ver. O romance de Maria Firmina dos Reis tem todas as características dessa estética, como as relações idealizadas, as personagens vivendo emoções exageradamente apaixonados, tem desmaios, tem o valor da palavra dada, que é algo da estética do romantismo e também da época histórica. A gente vê, né, que a estética literária do momento dialoga muito com os costumes do momento. Reverbera, de certa forma, o que era aquela época. E a época do romantismo é um momento em que empenhar a palavra tinha valor de documento, valia pela honra das pessoas. Tem as enormes diferenças de classes, com personagens super ricas e outras super pobres, vivendo como escravizados. E mais uma característica da época, que é o respeito à família e a necessidade da aprovação da família e da sociedade. Isso é bem romantismo, porque depois, na estética seguinte, que é do realismo, a opinião da família e da sociedade começa a perder força na dinâmica do enredo. Contextualizamos, vamos para dentro do livro, analisar a história de Úrsula. O romance está dividido em 20 capítulos, além do prólogo e do epílogo. No prólogo, Maria Firmina se desculpa por não ter tanta cultura e por ter feito um romance simples, mas pede que o leitor não abandone esse que ela chama de seu filho. Eu vou ler para vocês o que diz o texto de apresentação da edição que eu estou consultando sobre isso, a edição online que eu mencionei. Abre aspas.
Diferentemente do que afirma no prólogo de Úrsula, é bastante notório que possuía amplo cabedal de literatura e cultura geral, muito afeito ao referencial europeu em termos humanísticos, como era normal naquele tempo, embora os escritores quisessem criar uma verdadeira literatura brasileira e tivessem disto uma consciência bastante aguçada. Tinha formação clássica e era uma leitora do seu tempo, com os seus costumes e tendências. Fecha aspas. Eu posso estar enganada, mas eu leio essa apresentação se desculpando da Maria Firmina como uma certa ironia. Ironia porque é um escárnio inteligente, mas uma ironia de Maria Firmina dizer no prólogo que este romance vale pouco, e vale pouco porque é escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e a conversação de homens ilustrados. É assim que está escrito lá. Porque Maria Firmina era professora de português, o que, se hoje não é uma profissão devidamente valorizada, não era pouca porqueira para a época. E dizer que vale menos porque é romance de mulher? Ora, Maria Firmina sabia do potencial feminino não só por si própria, mas acreditava suficientemente que mulher é tão capaz intelectualmente quanto os homens, que desafiou os costumes e colocou juntos em sala de aula e alfabetizou meninas de igual para igual com meninos, filhos de senhorzinhos. Será que ela estava debochando de quem acha que romance de mulher é menos? Pode ser uma falsa modéstia de Maria Firmina? O que vocês acham? Sabendo que Maria Firmina era inteligente, era porreta, eu não acredito que ela diz nesse prólogo que sabe que pouco vale este romance. Eu acho que ela está se rindo e dizendo o contrário. Se preparem, meus camaradas, que vocês estão prestes a ler um romance escrito por mulher que, portanto, é muito bom. A pesquisadora da obra de Maria Firmina, Laísa Marra, na sua tese de doutorado, defendida em 2020 pela UFMG, fala numa tradição de modéstia, pela qual se pediam desculpas antecipadas aos leitores no início de obras literárias, mesmo escritores homens, assim como costumavam comparar o livro a um filho, o que Maria Firmina também faz. Laísa Marra acredita que Maria Firmina tinha consciência de que o seu livro podia ser mal recebido, ou recebido com menos paciência, por ser de autoria feminina. Por isso, ela exagera nas desculpas do prólogo. Mas esse prólogo de Maria Firmina também mostra que as mulheres tinham oportunidade desigual de instrução, né? Que ela fala, é um livro de mulher e mulher tem uma instrução mais acanhada, o que acarretava tanto que a recepção esperasse obras menores em qualidade quando eram obras de mulheres, quanto uma menor preparação das autoras mesmo para estarem tão bem preparadas para escrever literatura quanto os autores homens, do ponto de vista da instrução mesmo, porque as mulheres não recebiam, mesmo na escola, mesmo com seus preceptores, o mesmo conteúdo escolar que os homens. Então, que Maria Firmina teria exagerado nas desculpas do prólogo para tentar ser aceita, sabe? Se mostrando conhecedora do seu lugar de inferior para que pelo menos leiam o romance dela e daí tenham a chance de se surpreender. Lá da tese da Marra, eu trago o seguinte fragmento, abre aspas. Comparado aos prólogos de outras escritoras, o de Maria Firmina dos Reis se singulariza pela clareza com a qual a autora expõe, ou até mesmo denuncia, as desigualdades educacionais entre homens e mulheres, associando o sucesso de uma escrita à educação mais liberal, e não a alguma capacidade intelectual inerente ao sexo masculino. Fecha aspas. E Maria Firmina encerra o prólogo de uma forma bem legal, incentivando outras mulheres a escreverem, desejando que o romance dela, ainda que não seja perfeito, que ao menos sirva de incentivo a outras mulheres para também escreverem e publicarem. O capítulo 1 é Duas Almas Generosas. Maria Firmina começa mostrando a paisagem, de cima, aquele movimento que era conhecido dos romances históricos de Walter Scott e que eu já comentei que Érico Veríssimo usou no começo de O Continente, como um drone flanando sobre Santa Fé, pois a narração de Úrsula começa planando sobre nossos campos vastos e belos.
não é especificado em que lugar a história acontece. A pesquisadora Marra destaca a ambiguidade com que é mostrado o sol nessa introdução. A narradora fala em ardentia do sol, que nos remete a calor excessivo. Fala que o sol murcha a flor, mas que, apesar da soberania do astro que rege o dia, os campos ainda são bonitos. Então o sol é descrito como um elemento forte, que ameaça a fragilidade de expressões de beleza da natureza, como as flores. Na sequência, o sol é comparado ao homem na sua perversidade. Abre aspas. O sol é como o homem maligno e perverso, que bafeja com hálito impuro a donzela desvalida e foge, e deixa entregue à vergonha, à desesperação, à morte, e depois ri-se e busca outra, e mais outra vítima. A donzela e a flor choram em silêncio, e o seu choro ninguém o compreende. Fecha aspas. Um fragmento, então, também para vocês conhecerem, né, quem ainda não leu Maria Firmina, um pouquinho do estilo da autora, ver como é que ela escreve. Esse fragmento aproxima sol, masculinidade, poder e violência. Não é que Maria Firmina esteja colocando a natureza e a tropicalidade brasileira como negativas, não é isso. A natureza segue positiva em sua exuberância. Mas ela aproveita a imagem do sol forte para usar como metáfora do homem poderoso, mas bruto. Por esse aspecto negativo do sol, comparado ao masculino tóxico, muitas cenas importantes de Úrsula acontecem ao ar livre, mas à noite, sob a luz da lua, ou no amanhecer, antes que o sol atinja seu auge de ardentia, como diz a narrativa. A narração segue, vê a geografia desse lugar marcada pela onipotente mão do rei da criação, olha a marcação cristã aí. Vê peixinhos na água e nessa água vê também um homem guiando um esquife e cantando. E esse canto, que é um hino, o homem oferece a Deus. O esquife, na acepção moderna, seria um caixão, mas para a época e nesse contexto é um barco pequeno. A abertura exaltando a natureza, a paisagem exuberante, é uma característica do romantismo que, na primeira geração, do tempo de Maria Firmina, era a geração nacionalista, que destacava as maravilhas da terra, destacava aumentando, inclusive. Um homem da alta sociedade viaja a cavalo cabisbaixo. O cavalo cai de cansaço e os dois, cavalo e homem, rolam no chão. O homem bate a cabeça e desmaia sob o corpo do cavalo. Depois de horas no sol, ele é encontrado por outro homem que passava em busca de uma fonte. Esse que encontrou o outro é um pobre rapaz de 25 anos e sangue africano, e ficou contente em poder salvar o homem, demonstrando a alegria erguendo as mãos ao céu. A narração é em terceira pessoa e essa voz narrativa se refere ao rapaz de forma elegante e amigável. O rapaz que encontrou o outro caído. Diz que a fisionomia dele deixa adivinhar toda a nobreza de um coração bem formado. Eu vou ler como se dá o encontro dessas duas personagens. Abre aspas. O mancebo respirava ainda. Que ventura! Então disse ele, erguendo as mãos ao céu. Que ventura podê-lo salvar! O homem que assim falava era um pobre rapaz que ao muito parecia contar 25 anos e que ria franca expressão de sua fisionomia. Deixava adivinhar toda a nobreza de um coração bem formado. O sangue africano fervia-lhe nas veias. O mísero ligava-se à odiosa cadeia da escravidão, e embalde o sangue ardente que herdara de seus pais, e que o nosso clima e a servidão não puderam resfriar, embalde, dissemos, se revoltava, porque se lhe erguia como barreira o poder do forte contra o fraco. Ele, entretanto, resignava-se, e se uma lágrima, a desesperação, lhe arrancava, escondia-a no fundo da sua miséria. Assim é que o triste escravo arrasta a vida de desgostos e de martírios, sem esperança e sem gozos. Ó esperança! Só a têm os desgraçados no refúgio que a todos oferece a sepultura, gozos. Só na eternidade os antevêm eles.
coitado do escravo, nem o direito de arrancar do imo peito um queixume de amargurada dor. Senhor Deus, quando calará no peito do homem a tua sublime máxima, ama a teu próximo como a ti mesmo, e deixará de oprimir com tão repreensível injustiça ao seu semelhante, aquele que é seu irmão? E o mísero sofria, porque era escravo, e a escravidão não lhe embrutecera a alma, porque os sentimentos generosos que Deus lhe implantou no coração permaneciam intactos e puros como a sua alma. Era infeliz, mas era virtuoso, e por isso seu coração enterneceu-se em presença da dolorosa cena que lhe ofereceu a vista. Reunindo todas as suas forças, o jovem escravo arrancou de sob o pé ulcerado do desconhecido o cavalo morto, e deixando por um momento, correu à fonte para onde uma hora antes se dirigia, encheu o cântaro e com extrema velocidade voltou para junto do enfermo, que com desvelado interesse procurou reanimar. Banhou-lhe a fronte com água fresca, depois de ter com piedosa bondade colocado-lhe a cabeça sobre os joelhos. Só Deus testemunhava aquela cena tocante e admirável, tão cheia de unção e de caridoso desvelo. E ele continuava a sua obra de piedade, esperando ansioso a ressurreição do desconhecido que tanto o interessava. Finalmente, seu coração pulsou de íntima satisfação, porque o mancebo, pouco a pouco revocando a vida, abriu os olhos lânguidos pela dor e os fitou nele, como que estupefato e surpreso do que via. Deixou fugir um breve suspiro, que talvez, apesar seu, se lhe destacasse do coração, e sem proferir uma palavra, de novo cerrou os olhos. Talvez a extrema claridade do dia os afetasse, ou ele supusesse mórbida visão o que era realidade. Entretanto, o negro redobrava de cuidados de novo aflito pela mudez do seu doente. E o dia crescia mais, e o sol, requeimando a erva do campo, abrasava as faces pálidas do jovem cavaleiro, que, soltando um outro gemido, mais prolongado e mais doído, de novo abriu os olhos. Tentou então erguer-se como envergonhado de uma fraqueza a que irremissivelmente qualquer cederia. Porém, desalentado e amortecido, foi cair nos braços do compassivo escravo, única testemunha de tão longas dores e desmaios, e que em silêncio o observava. Mas esta segunda síncope, menos prolongada que a primeira, não afligiu tanto ao mísero rapaz, que dedicadamente o reanimava. A febre começou a tingir de rubor aquela fronte pálida, dando vida fictícia a uns olhos que um momento antes pareciam descair para o túmulo. — Quem és? — perguntou o mancebo ao escravo, apenas saído do seu letargo. — Por que assim mostras interessar-te por mim? — Senhor, balbuciou o negro, vosso estado, continuou com um acanhamento que a escravidão gerava. Suponho nenhum serviço vos possa prestar, todavia quisera poder ser-vos útil. Perdoai-me. Eu? Atalhou o cavaleiro com efusão de reconhecimento. Eu perdoar-te? Pudera todos os corações assemelharem-se ao teu. E fitando, apesar da perturbação do seu cérebro, sentiu pelo jovem negro interesse igual, talvez, ao que este sentia por ele. Então, nesse breve cambiar de vistas, como que essas duas almas mutuamente se falharam, exprimindo uma o pensamento apenas vago que na outra errava. Entretanto, o pobre negro, fiel ao humilde hábito do escravo, com os braços cruzados sobre o peito, descaía agora a vista para a terra, aguardando tímido uma nova interrogação. Apesar da febre que despontava, o cavaleiro começava a coordenar suas ideias, e as expressões do escravo e os serviços que lhe prestara tocaram-lhe o mais fundo do coração. É que em seu coração ardiam sentimentos tão nobres e generosos como os que animavam a alma do jovem negro. Por isso, num transporte de íntima e generosa gratidão, o mancebo, arrancando a luva que lhe calçava à destra, estendeu a mão ao homem que o salvara. Mas este, confundido e perplexo, religiosamente ajoelhado, tomou respeitoso e reconhecido essa alva mão, o que mais elevado requinte de delicadeza lhe oferecia, e com humildade tocante, extasiado, beijou-a.
Esse beijo selou para sempre a mútua amizade que em seus peitos sentiam eles nascer e vigorar. As almas generosas são sempre irmãs. Não foste porventura o meu salvador? Perguntou o cavaleiro com acento reconhecido, retirando dos lábios do negro a mão, e malgrado a visível turbação deste, apertando-lhe com transporte a mão grosseira, mas onde descobria com satisfação lealdade e pureza. Meu amigo, continuou, podes acreditar no meu reconhecimento e na minha amizade. Quem quer que sejas, eu a prometo. Sou para ti um desconhecido, e ainda assim foste generoso e desinteressado. Arrancando-me à morte, tens desempenhado a mais nobre missão de que o homem está incumbido por Deus, a fraternidade. Continua agora, peço-te, em nome da amizade que te consagro, continua a tua obra de generosidade, porque sinto que tenho febre e não me posso erguer. Arreda-me destes lugares, se te é possível, porque... E a voz, que era fraca, expirou nos lábios, porque ligeira vertigem, precursora talvez de um mais prolongado sofrer de novo, lhe ofuscou a vista, e as faculdades se lhe afracaram. A febre tornara-se ardente, e o mancebo exigia mais sérios cuidados. O negro bem o compreendeu e esperou ansioso que o mancebo voltasse a si para falar-lhe, e aproveitando um momento em que por um pouco se reanimara, disse-lhe: Meu senhor, permiti que vos leve à fazenda que ali vedes, e apontava para outra extremidade do campo. Ali habita com sua filha única a pobre senhora Luísa B., de quem talvez não ignoreis a triste vida. Essa infeliz paralítica, todo o bem que vos poderá prestar limitar-se-á a uma franca e generosa hospitalidade. Mas aí está sua filha, que é um anjo de beleza e de candura, e os desvelos, que infelizmente vos não posso prestar, dar-vos-á ela com singular bondade. Imerso, entretanto, em novo cismar, o mancebo parecia nada ouvir do que lhe dizia o jovem negro, deixando-se conduzir por ele, que como se fora leve carga, o levava sobre seus ombros nus e musculosos. Foi um momento de meditação, a febre, a dor e o movimento arrancaram-no a ela, e soltando um frouxo suspiro, perguntou ao seu condutor: Como te chamas, generoso amigo? Qual é a tua condição? Eu, meu senhor, tornou-lhe o escravo, redobrando suas forças para não mostrar cansaço. Chamo-me Túlio. Túlio, repetiu o cavaleiro, e de novo interrogou: A tua condição, Túlio? Então o pobre e generoso rapaz, engolindo um suspiro magoado, respondeu com amargura, malgrado seu, mal disfarçada: A minha condição é a de mísero escravo, meu senhor, continuou. Não me chameis amigo. Calculastes já? Sondastes vós a distância que nos separa? Ah, escravo é tão infeliz, tão mesquinha e rasteira é a sua sorte que... Cala-te, ó, pelo céu, cala-te, meu pobre Túlio, interrompeu o jovem cavaleiro. Dia virá em que os homens reconheçam que são todos irmãos. Túlio, meu amigo, eu avalio a grandeza de dores sem lenitivo que te borbulha na alma. Compreendo tua amargura e amaldiçoo em teu nome ao primeiro homem que escravizou a seu semelhante. Sim, prosseguiu, tens razão. O branco desdenhou a generosidade do negro e cuspiu sobre a pureza dos seus sentimentos. Sim, acerbo deve ser o seu sofrer, e eles que o não compreendem. Mas Túlio espera, porque Deus não desdenha aquele que ama o seu próximo. E eu te auguro um melhor futuro, e te dedicastes por mim. Oh, quanto me has penhorado! Se eu te pudera compensar generosamente, Túlio, acrescentou após breve pausa. Oh, dize, meu amigo, o que de mim exiges? Porque toda a recompensa será mesquinha para tamanho serviço. Ah, meu senhor, exclamou o escravo enternecido, como sois bom! Continuai, eu vô-lo suplico, em nome do serviço que vos presto, e a que tanta importância quereis dar, continuai pelo céu a ser generoso e compassivo, para com todo aquele que, como eu, tiver a desventura de ser vil e miserável escravo. Costumados como estamos ao rigoroso desprezo dos brancos, quanto nos será doce vos encontrarmos no meio das nossas dores. Se todos eles, meu senhor, se assemelhassem a vós, por certo mais suave nos seria a escravidão. E o cavaleiro perguntou-lhe: Essa é, Túlio, toda a recompensa que exiges?
Sim, meu senhor, fizeste-me tão feliz que nada mais ambiciono, e rendendo a Deus graças pela minha presente ventura, suplico-lhe que vos cubra de bênçãos e que vele sobre vós a sua bondade infinita. E o negro dizia uma verdade, que era o primeiro branco que tão doces palavras lhe havia dirigido, e sua alma, ávida de uma outra alma que a compreendesse, transbordava agora de felicidade e de reconhecimento. Pobre Túlio! E o mancebo sentia mais e mais crescer-lhe as dores, e as ideias se lhe barulhavam. Entretanto, Túlio aproximava-se da casa de sua senhora, para onde conduzia o moço enfermo. Empregava para isso todas as suas forças, porque conhecia que o moço sofria cruelmente. Dentro em pouco sua tarefa concluiu-se. Túlio penetrou, rendido de cansaço, o lumiar da porta. Fecha aspas. Maria Firmina apresenta o jovem negro como um exemplar de ser humano que, apesar de sofrer e se indignar com a condição da escravidão imposta, não embruteceu, não teve a bondade abafada de seu coração de tão nobre que é. Ele é tão nobre que quando o homem branco pergunta como é que eu posso recompensar esses cuidados que tu tá me dando, ele nem pede nada para ele pede só, não, continue sendo bondoso com os outros escravos que o senhor encontrar. Percebam que primeiro esse homem é apresentado como um homem, como um ser humano, e só depois sabemos da condição de escravizado, destacando que, em primeiro lugar, ninguém é escravo. As pessoas são seres humanos que são escravizadas. Outra frase da voz narrativa a destacar é que a escravidão gera acanhamento. Então, desde o início desse romance, a autora está destacando as qualidades do ser humano que está escravizado e também mostrando os malefícios para a psique, para o comportamento do ser escravizado que essa prática desumana causa. É um posicionamento claro e firme de Maria Firmina, escrevendo enquanto a escravidão está em curso no Brasil. Maria Firmina apresenta Túlio primeiro como ser humano valoroso e só depois aponta a condição imposta a esse humano, que é a de ter sido escravizado. Ser vítima da escravidão, então, não traduz a subjetividade de Túlio, que é, em essência, bondoso e leal. E também é sintomático que ele seja a primeira personagem apresentada em profundidade, o que aumenta a sua valoração no enredo. O primeiro nome que a gente fica sabendo do romance é o nome do Túlio. E os dois homens se enxergam como seres humanos e reconhecem um a nobreza do outro. O rapaz negro enxerga um ser humano necessitado de ajuda, e o branco, que foi ajudado, reconhece a grandeza do rapaz, que não precisava ter parado, podia ter deixado ele ali, mas passou horas cuidando dele. E nisso esses dois homens se veem como todas as pessoas deviam se ver, com respeito mútuo. E como essa cena dialoga com o último livro que a gente viu aqui no LO, hein? Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, e a urgência em enxergarmos uns aos outros. Vocês notaram? Desse encontro dos dois nasce uma amizade. Eles têm um diálogo terno, em que firmam a amizade com muita honra. Eu acho que a cena acaba sendo pouco crível, porque esse diálogo tão meigo e nobre acontece enquanto o escravo, Túlio, está levando o outro nas costas, e o cara com dor e recém-acordado de um desmaio. Mas essa é uma opinião de quem está acostumada à verossimilhança dos romances do pós-modernismo. E vamos lembrar que esse é um romance do romantismo, lá do inicinho, quando justamente as relações, os diálogos, as situações eram idealizadas, as emoções eram exacerbadas, não eram escritas com vistas a repetir uma situação ou diálogo real, o que veio acontecer a partir do realismo. No romantismo, era esse exagero da condição humana, uma lapidação do humano mesmo. Pode nos soar meio forçado hoje, mas é característico da estética da época. Em relação ao discurso das personagens, ao modo de falar, Maria Firmina constrói a expressão discursiva de Túlio de igual para igual com o discurso do branco, mostrando que a capacidade intelectual do rapaz que é escravizado é igual, que ele pode se expressar tão bem quanto o outro, se na vida os negros tivessem as mesmas oportunidades que os brancos.
E também vale destacar a voz concedida à personagem escravizada, já que Túlio é o primeiro a ter fala no romance, e a fala dele mostra o bom coração. Ele tem discernimento sobre a injustiça da própria condição e consegue se expressar com esclarecimento sobre a escravidão. De certa forma, nesse encontro deles, a fala do Túlio é muito como se fosse um alter ego da Maria Firmina, é a opinião dela sendo expressada pela personagem Túlio. Túlio leva o homem acidentado para a casa de Dona Luísa B., que é mãe de Úrsula. A moça está ajudando Túlio a cuidar do acidentado, que até esse ponto da narrativa ainda não sabemos o nome. Assim que se restabelece um pouco, o homem dá a Túlio dinheiro para que compre a sua alforria. Alforriado, ele fica junto desse amigo, esperando que ele se recupere totalmente. E Úrsula vai se apaixonando pelo estranho que recebeu em casa, apesar de ele falar no nome de uma outra mulher enquanto delirava de febre. E ele vai se apaixonando por ela nos momentos em que vai acordando. Romantismo, gente. A idealização das relações. Eles se apaixonam sem nunquinha ter conversado nem nada. Tancredo, que é o nome do homem que caiu do cavalo, conta para Úrsula, quando já está recuperado, né? Conta para Úrsula quem é a Adelaide que ele mencionou enquanto delirava. É uma sobrinha distante da mãe dele, uma prima dele, que foi morar com a família quando ficou órfã e quando ele estava em São Paulo fazendo faculdade de Direito. A narrativa não situa a história no tempo ou no espaço, não diz quando se passa nem onde, mas sabemos que não é em São Paulo, porque Tancredo se afastou de casa e morreu de saudades da mãe dele enquanto foi fazer faculdade. E nem nas férias do curso ele foi visitar, por determinação do pai dele e porque talvez fosse muito longe. Quando retorna, formado em Direito, Tancredo logo se apaixona por Adelaide, estava morando lá com eles. O pai dele fica contra o casamento, porque ela é pobre e muito jovem, e coloca como condição para autorizar o casamento do filho que ele passe 1 ano trabalhando longe, em uma cidade que não é mencionada. A autora só se refere à cidade como 3 asteriscos. Depois aparecem outros lugares que o nome também é só 3 asteriscos. E sobrenomes referidos só pela primeira letra, como a Luísa B., o que dá um ar de mistério ao romance. E Tancredo vai para esse lugar de coração partido, mas ele vai porque ele tem esperança de que quando termine esse 1 ano, ele retorne para casar com Adelaide. Passa 1 ano e quando retorna para casa, a mãe morreu e Adelaide, tchan, 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 casou com o pai dele, gente. Por isso ele ia triste pela estrada quando caiu do cavalo. Ele estava querendo morrer de desgosto. Tancredo e Úrsula juram amor e ele vai conhecer a mãe dela, Luísa B., que como ela é paralítica, ela fica sempre no quarto e ele estava doente também num outro quarto. Tancredo entra no quarto da mulher, paralítica na cama, para se despedir e contar que quer casar com a filha dela. Nessa despedida, Luísa conta ao hóspede que é viúva e que o casamento dela, há muitos anos, contrariou o irmão dela, a ponto de ele ter ficado de mal, nem conhece a sobrinha. O marido dela foi assassinado quando Úrsula era criança e o irmão nunca mais falou com ela. Tancredo ouve a história, diz o sobrenome dele, o que causa muito espanto e comoção nas 2 mulheres, e Úrsula fica sabendo que eles são primos. Abre aspas. Então uma viva palidez tingiu as faces avermelhadas da pobre Úrsula, que na sua ingenuidade nunca tinha indagado do nobre cavaleiro o seu sobrenome. Sabia de seu nome, que era Tancredo, e esse lhe bastou. Seu nascimento, sua posição social, não lhe lembraram ao menos. Ela amou o mancebo desconhecido, seu amor era, portanto, desinteressado. Mas agora que um nome ilustre lhe soara aos ouvidos, agora que ela acabava de reconhecer no mancebo convalescente seu primo, de distinto nascimento, sua fronte curvou-se abatida, como a flor que no arrebol da manhã, ostentando beleza e sedução, vai rastrear na terra quebrada a haste por furacão violento.
O mancebo, compreendendo então o que se passava na alma dessa menina tão casta e tão delicada como um anjo, tomou-lhe a mão dizendo-lhe: Úrsula, eu sou incapaz de uma má ação. O mancebo, que junto ao bosque solitário, depois de consultar o vosso coração, vos jurou amor e fidelidade, e que tomou a Deus por testemunha de que seria vosso esposo, está agora de novo ante vós. Sou o mesmo, Úrsula, olhai-me. Então ela levantou os olhos, havia neles amor e confiança. Fecha aspas. Túlio vai embora com Tancredo e antes de partir ele vai se despedir de Susana, senhora escravizada na propriedade de Luísa. Sim, que Luísa e Úrsula são muito boazinhas, mas mantêm escravos, que são a Susana e o Túlio. O Túlio agora é o forreado. Assim como a fala de Túlio, a fala de Susana é esclarecida sobre a injustiça da sua condição. Essa personagem lembra do tempo que era livre, antes de ter sido capturada na África. Ela conta para Túlio, quando ele mostra a ela a alforria que conseguiu, do momento em que foi capturada, da travessia no porão do navio da África para o Brasil, da exposição dos africanos como mercadorias quando chegaram. Abre aspas. Vou contar-te o meu cativeiro. Tinha chegado o tempo da colheita e o milho e o inhame e o amendoim eram em abundância nas nossas roças. Eram nestes dias em que a natureza parece entregar-se toda a brandos folgares. Era uma manhã risonha e bela, como o rosto de um infante. Entretanto, eu tinha um peso enorme no coração. Sim, eu estava triste e não sabia a que atribuir minha tristeza. Era a primeira vez que me afligia tão incompreensível pesar. Minha filha sorria-se para mim. Ela era gentilzinha e, em sua inocência, semelhava a um anjo. Desgraçada de mim, deixei-a nos braços de minha mãe e fui-me à roça colher milho. Ah, nunca mais devia eu vê-la. Ainda não tinha vencido 100 braças do caminho, quando um assobio que repercutiu nas matas me veio orientar acerca do perigo eminente que aí me aguardava. E logo 2 homens apareceram e amarraram-me com cordas. Era uma prisioneira, era uma escrava. Foi embalde que supliquei em nome de minha filha que me restituíssem a liberdade. Os bárbaros sorriam-se das minhas lágrimas e olhavam-me sem compaixão. Julguei enlouquecer, julguei morrer. Mas não me foi possível. A sorte me reservava ainda longos combates. Quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo me ficava, pátria, esposo, mãe e filha e liberdade. Meu Deus, o que se passou no fundo da minha alma, só vós o pudestes avaliar. Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida, passamos nessa sepultura, até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé, e para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como os animais ferozes das nossas matas, que se levam para recreio dos potentados da Europa. Davam-nos a água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura asfixiados e famintos. Muitos não deixavam chegar esse último extremo, davam-se à morte. Nos 2 últimos dias não houve mais alimento. Os mais insofridos entraram a vozear. Grande Deus! Da escotilha lançaram sobre nós água e breu fervendo que escaldou-nos e veio dar a morte aos cabeças do motim. A dor da perda da pátria, dos entes caros, da liberdade, fora sufocada nessa viagem pelo horror constante de tamanhas atrocidades. Não sei ainda como resistir, é que Deus quis poupar-me para provar a paciência de sua serva com novos tormentos que aqui me aguardavam. O comendador P foi o senhor que me escolheu. Coração de tigre é o seu. Gelei de horror ao aspecto de meus irmãos. Os tratos por que passaram doeram-me até o fundo do coração. O comendador P derramava sem se horrorizar o sangue dos desgraçados negros por uma leve negligência, por uma obrigação mais tibiamente cumprida, por falta de inteligência.
e eu sofri com resignação todos os tratos que se dava a meus irmãos, e tão rigorosos como os que eles sentiam, e eu também os sofri como eles, e muitas vezes com a mais cruel injustiça. Pouco tempo depois, casou-se a senhora Luísa B., e ainda a mesma sorte. Seu marido era um homem mau, e eu suportei em silêncio o peso do seu rigor. Fecha aspas. Esse comendador P, que Susana comenta que foi o primeiro que comprou ela, é o irmão de Luísa B. Quando Luísa B casa, Susana vai junto com ela para a nova casa e daí vai ser escrava do marido da Luísa B. A pesquisadora Marra explica na tese dela que essa longa narração de Susana é motivada para explicar a Túlio e ao leitor, eu acho, a diferença entre liberto, a situação dele, depois a alforria, bem feliz ali mostrando a carta de alforria, e livre, que é como ela era em África antes do sequestro. Então, para a gente ficar atento, porque o Túlio está feliz se achando livre porque ele nasceu escravo. Escravizado, né? Ele nasceu um ser humano escravizado. E aí, Susana entra na narrativa com essa explanação para nos lembrar que liberto é muito diferente de livre. Dessa parte da alforria de Túlio, eu chamo a atenção também para o valor baixo para um homem branco comprar uma alforria, tanto que era um dinheiro que Tancredo tinha com ele ali no bolso. Não era um valor que ele precisasse ir ao banco, fazer uma retirada de um montante, ou um valor que precisasse se desfazer de algum bem para conseguir. Tudo bem que Tancredo é rico, mas mesmo assim é um dinheiro que ele carrega no bolso durante uma cavalgada que nem por isso ficou sem nada. E, no entanto, para quem era escravizado, era um valor com o qual sonhavam juntar por uma vida inteira, às vezes. Porque como os escravizados não recebiam ou raramente recebiam algum valor em dinheiro, mesmo a alforria não sendo uma fortuna descomunal, era um sonho para muitos inatingível. Era um valor que, se eles fossem remunerados justamente pelo trabalho, seria conseguido até facilmente. Bom, mas aí não teria escravidão, enfim. Já pensou tu passar uma vida sonhando em comprar a tua liberdade, sabendo que nem vale uma fortuna, mas que, no entanto, é um valor que te aprisiona? A literatura de Maria Firmina confere dimensão humana ao negro, que quando ela publicou Úrsula, o negro ainda era corpo escravizado. E confere também a posição de sujeito do discurso, porque na obra de Maria Firmina, o corpo negro tem voz, é personagem, é agente. Não é só de quem se fala, mas é o próprio falante, e é articulado, como são os discursos de Túlio e Susana. Por hoje, eu fico por aqui. No próximo episódio, continuo comentando Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Até lá, fiquem bem, um abraço!